o governo de Getúlio Vargas de 1930 a 1945. A Era Vargas foi o período de 15 anos da história brasileira que se estendeu de 1930 a 1945, e no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito que assumiria o país. Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder. Muitos historiadores, inclusive, entenderam o período de 1930 a 1937 como a gestão da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. Fase da Era Vargas. Os historiadores dividem a Era Vargas em 3 fases: governo provisório de 1930 a 1934, governo constitucional de 1934 a 1937 e governo novo de 1937 a 1945. O governo provisório, como o próprio nome sugere, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento já deu mostra da sua habilidade de se sustentar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização da Constituinte. Nessa fase, Vargas já realizou as primeiras metades de centralização do poder e, assim, dissolveu o Congresso Nacional. Por exemplo, a demora de Vargas em realizar eleições e convocar uma constituinte teve impacto em alguns locais do país, como São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932, no que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Estado Novo, de 1937 a 1945. O Estado Novo foi a fase ditatorial da Era Vargas e estendeu-se por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou o seu poder, reduziu as liberdades civis e impactuou a censura. Também foi o período de intensa propaganda política e um momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. No campo político, Vargas governou a partir de decretos-leis, ou seja, as determinações de Vargas não precisavam de apoio do legislativo, pois já possuíam força de lei. O legislativo, por sua vez, foi suprimido e, assim, o governo, e o Congresso e as assembleias estaduais, câmaras municipais foram fechadas. Todos os partidos políticos foram fechados e colocados na ilegalidade. A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder para fazer a propaganda do governo.
Foi criado um jornal diário na rádio chamado A Hora do Brasil. Durante esse período também se destacou a política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo de 1940 e consolidando as leis do trabalho, o CLT, em 1943. Os sindicatos passaram para o controle do Estado. Nessa política de substituições, o governo seria responsável por apoiar o crescimento da indústria a partir da criação das indústrias de base. Tais indústrias dariam suporte para que os demais setores industriais se desenvolvessem, fornecendo importantes matérias-primas. Várias indústrias estatais e institutos de pesquisa foram criados no período. Entre as empresas estatais criadas por Vargas, podemos citar a Campanha Siderúrgica Nacional de 1940, a Campanha Vale do Rio Doce de 1942, a Fábrica Nacional de Motores de 1943 e a Hidrelétrica do Vale de São Francisco de 1945. Getúlio Vargas, ele deu o voto para as mulheres, criou a Petrobras, a indústria pesadas e as leis do trabalho. Agora vem a biografia de Getúlio Vargas. Nascido em 9 de abril de 1883, morreu em 24 de agosto de 1954 e foi 4 vezes o presidente do Brasil. Em 1930 a 1934, no governo provisório, de 1934 a 1937, no governo constitucional, de 1937 a 1945, no Estado Novo, de 1951 a 1954, presidente eleito pelo voto direto. Vargas suicida-se no ano de 1954, com um tiro no coração. Getúlio Vargas foi um dos mais controvertidos políticos brasileiros do século XX.